Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para esse vídeo de segunda-feira, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, like no canal, sininho para receber as notificações e siga a gente nas redes sociais, tá? Troquei aqui esse fundo aqui, mas esqueci de colocar as redes sociais aqui embaixo. Vou refazer e vou colocar de novo, porque ali do lado onde tem o logo da página estava sem o S, então corrigi e esqueci de colocar as redes sociais aqui embaixo. Mas sigam a gente, só procurar aí Arsenal Brazuca, que vocês vão conseguir achar a gente nas redes sociais. Conseguimos chegar aos 900, tá? E agora falta um pouco, gente, falta pouco, falta 100 inscritos para a gente chegar no 1000. Então, vamos botar essa metinha aí dos 1000 para ajudar o amigo, tá? Lembrando que a gente faz vídeo aqui todo dia para vocês, pô. Nenhuma página do Arsenal faz vídeo todo dia para vocês. Tem conteúdo todo dia aqui para vocês. A gente conta nos dedos os dias que eu não fiz vídeo aqui para vocês. Sempre procurando conteúdo, sempre procurando assunto para trazer aqui para vocês. Pô, então dá essa moral aí para gente continuar crescendo. Beleza? Então, vamos direto ao assunto. Vamos para o nosso resumo diário. Começando de manhã cedo, quando nós acordamos, surgiu essa notícia. Uma bomba. Pierro, não sei como é que se fala, mas deve ser Incap. Porque ele é equatoriano, colombiano, equatoriano, né? E aí, provavelmente é Incap, sei lá. É zagueiro, joga pelo lado esquerdo, mas pode ser lateral também. E aí surgiu essa notícia que o Arsenal estaria interessado nele e o valor da rescisão de contrato dele é de 52 milhões de libras. Ele joga no Bayer Leverkusen, tá? E aí, durante o dia, foram saindo várias outras notícias em relação a ele. Disseram que a saída do Kivior poderia ser uma abertura para ele poder vir. Tem gente que já fala que é a saída dele com o Zinchenko. Já li também que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, existem várias informações aí desencontradas, mas uma é verdadeira. O Arsenal tem interesse no Pierro, tá? Como eu falei da parte do Kivior, também a parte do Kivior, ele pode sair do Arsenal. Na verdade, ele praticamente está fora do Arsenal, né? Parece que só falta uma questão dos ajustes. Parece que ele está próximo aí de acertar com o Porto. Parece que o Porto só está esperando vender lá o menino de 18 anos, o Rodrigo Mora, que deve ir para o Al Ittihad por 60 milhões de libras. E aí a gente deve vender o Kivior para o Porto. A gente poderia fazer um combo aí também, né? E vender o Fábio Vieira também, mandar tudo para lá de uma vez só e conseguir um dinheirinho com o Porto. Mas não sei se o Porto tem esse interesse em repatriar o Fábio Vieira. Mas é bem certo que o Kivior vá. A não ser que, por exemplo, infelizmente a gente está vendo muitos casos de lesão, né? Então pode ser que, infelizmente, algum jogador venha lesionar e aí pode surgir uma outra proposta pelo Kivior. Mas se não for esses casos extraordinários, o Kivior está bem próximo de ir para o Porto. E aí, provavelmente, pode ser que o Pierro venha para o Arsenal. A gente falou isso em um dos vídeos no passado, que se saísse o Kivior e saísse o Zinchenko, o Arsenal iria atrás de um cara ali pelo lado esquerdo, mas a gente ainda não sabe, tá? É muito prematuro ainda essas informações, mas ao mesmo tempo mostra esse interesse do Arsenal no Pierro. Outra informação importante é que o jogador ele pediu para ser negociado, tá? Já comunicou o Bayer Leverkusen, parece que tem um interesse do Tottenham também, mas o jogador está disposto a se juntar ao Arsenal. Mas é o que a gente fala, né? Não basta só a vontade do jogador, tudo isso envolve grana. Entendeu? Então tem que ver se o Arsenal está disponível a desembolsar esse dinheiro, tá? São 52 milhões de libras, mais ou menos aí 60 milhões de euros. Então tem que saber se o Arsenal vai desembolsar essa grana toda pelo jogador equatoriano.
E aí ele seria a 8ª contratação do Arsenal, e aí o Arsenal chegando a 300 milhões de libras gasto nessa janela de transferência, é um recorde que a gente nunca tinha gasto esse valor num jogador. Eu particularmente não conheço, tá? Eu vou ver os highlights, mas eu não vou ver highlights para ver o jogador, gente, porque a gente sabe que highlights vai mostrar as melhores jogadas dele e tal. Eu quero ver os highlights para ver o posicionamento dele dentro de campo, tá? Que é uma coisa totalmente diferente. Eu não vou ver para ver, pô, cara, ele é muito bom e tal, não. Eu quero saber como é que ele joga, como é que é o posicionamento dele dentro do campo para eu poder tirar uma conclusão. As informações que eu li são muito boas, tá, sobre ele, mas eu quero avaliar também para posteriormente trazer essa informação aqui para vocês. Muita gente que eu li já diz que ele é muito parecido com o Calafiori, o estilo de jogo dele, né? É muito parecido com o Calafiori, e só dele ser parecido com o Calafiori já me agrada. Eu gosto muito do estilo de jogo do Calafiori, então já me agrada, mas eu vou dar uma olhada aí nesses vídeos dele para ter uma avaliação de como o Piero joga dentro do campo. Beleza? Então, a primeira notícia que nós temos é essa. A segunda é sobre o Saka. Saka e Odegaard. Aí só está a foto do Saka, mas vamos falar dos dois. Porque o Odegaard, como a gente falou, é uma coisa mais simples, né? Teoricamente é uma coisa mais simples. Muita gente falando que ele vai estar em Anfield jogando contra o Liverpool. Então, eu sempre falei isso, eu acho que o Odegaard ele vai meio. Se ele não tivesse tão disponível assim, ele meio que ia para o sacrifício e aí depois tenta se recuperar na data FIFA, conversa lá com a seleção, até porque ele é o capitão da seleção norueguesa, então de repente ele conversa ali com o técnico, deixa aí, eu preciso me recuperar um pouco desse ombro, ainda estou sentindo dor. Então ele consegue negociar ali com a seleção norueguesa. Mas eu falei que se ele não tivesse 100%, ele ia para o sacrifício contra o Liverpool, e parece o que vai acontecer. Não sei se ele vai com o sacrifício, tá? Ou se é ali, como nós trouxemos ontem, uma lesão ali de grau 1, que ali mais controle de dor e etc, para ele poder estar jogando no domingo. Já o Saka, nós tivemos boas notícias hoje de manhã, é que o Saka aparentemente vai ficar 4 semanas fora. Isso quer dizer que ele fica um mês fora, tá? Então, isso é uma notícia muito, muito boa, tá? Será que Senhor Jesus Cristo, para quem acredita, e aí com a fé de cada um de vocês, tá? Não estou aqui para proclamar a fé de ninguém, né? Estou falando da minha, mas cada um com a sua fé. Será que os deuses, vamos botar assim, então, estão pensando em nós dessa vez? Entendeu? Que em outra época seria 6 meses, uma temporada fora, entendeu? Então, eu acho que as coisas estão começando a entrar no trilho pra gente nessa temporada. Então, uma notícia muito boa aí é que o Saka um mês fora, isso aí já é uma notícia muito boa, tá? Claro que a gente não queria que ele ficasse fora de jeito nenhum, a gente queria ele em Anfield, é um jogador importante, mas ao mesmo tempo eu confio no que o Arteta está programando para o Arsenal. O Madueke jogou bem ali quando o Saka saiu, ele foi para a direita, jogou bem, então nós temos jogadores no elenco hoje que conseguem dar conta do recado caso a gente tenha alguma lesão. Claro que a gente torce para não ter nenhuma lesão, que a gente tenha todos os jogadores disponíveis e aí a gente consiga revezar melhor os jogadores dentro de campo. Mas caso ocorra, nós temos jogadores ali que estão disponíveis e não vão deixar o nível cair. Tá? Se deixar o nível cair é bem pouco, tá? Uma diferença bem pouca, mas nós temos aí um time titular e temos um time reserva, entre aspas, né? Porque o nosso time titular e o nosso elenco que está ali de suplente, né, são muito bons. Então, sinceramente, essa temporada eu não tenho o que reclamar, tá? E aí, torcendo para o Saka voltar logo e voltar assim, 100%, sabe? Eu sei que jogador não volta 100%, jogador de alta performance dificilmente volta 100%, sei que está com dor ali, mas voltar ali para ter ritmo de jogo, disputar os jogos, porque a gente vai precisar muito do Saquinha aí
nessa temporada. E lembrando que temos data FIFA, então é bom ali também para ele estar se recuperando, tem essa pausa para ele continuar se recuperando. Beleza? Então, do Saka, as notícias que nós temos hoje é isso, essa ótima notícia, boa recuperação para o nosso Saquinha aí. E eu queria falar um pouco sobre essa cena do Rodrigo de ontem, porque o Rodrigo ele sempre está associado ao Arsenal, a uma vinda para o Arsenal. Tem muitos torcedores do Arsenal, não só aqui no Brasil, né, mas na Inglaterra também, que gostam do Rodrigo, queriam ele no Arsenal e etc. Eu sempre deixei muito claro aqui para vocês sobre que a questão do Rodrigo a minha preocupação com o Rodrigo não era uma preocupação de questão técnica. Tá? Nunca foi sobre uma questão técnica. Para mim, ele é um bom jogador. Ajudaria muito a gente ali na ponta esquerda. Ou na direita, ou jogando mais centralizado, onde tiver que ele fosse jogar caso ele viesse. A minha preocupação com o Rodrigo é justamente o que aconteceu na cena de ontem, no jogo do Real Madrid. Só que contextualizando para vocês, para quem não viu, e acho muito difícil quem assiste futebol não ter visto essa cena, mas por volta ali dos 60 minutos, o Xabi Alonso tira, 60, 66, ali entre 60 e 70 minutos, o Xabi Alonso tira o Rodrigo, tá, do jogo. E o Rodrigo muito chateado, tá? E aí eu postei até no Twitter falando minha opinião, falando que eu não traria ele justamente por causa dessa atitude que ele teve. E aí muitas pessoas vieram me questionar: "Ah, Barão, mas o cara tem que ficar chateado mesmo e tal, ele saiu, ele foi substituído". Concordo. Até esse ponto. Se ele estivesse chateado com ele mesmo, saísse esbravejando, chateado com ele mesmo, que ele poderia ter sido melhor, porque ele está tentando ali ganhar a confiança do Xabi Alonso e etc. Perfeito. Tudo bem. Só que não foi isso que aconteceu. As pessoas precisam avaliar o vídeo como um todo. Não foi isso que aconteceu. Ele sai xingando o Xabi Alonso. Ele sai ofendendo o Xabi Alonso. E aí, independente, existe uma coisa chamada hierarquia. E ali, a hierarquia é o Xabi Alonso. Ele precisa respeitar o técnico. Por mais que ele não goste. E aí, num cenário onde ele está tentando voltar a ganhar a confiança do Xabi Alonso, o Xabi Alonso dá a oportunidade para ele. Ele sai substituído. E aí ele sai xingando o técnico. Desculpa, isso não é atitude de quem está querendo ganhar a posição. Foi o que eu falei para vocês. Eu entendo ele sair chateado. Eu não entendo ele xingar o técnico. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E aí, eu fiz até uma analogia com algumas pessoas que comentaram lá no Twitter, que é o seguinte: se teu chefe manda você fazer alguma coisa no trabalho, você não gosta, você vai lá xingar ele? Você chega para ele: ô chefe, vai para aquele lugar, vai isso, vai aquilo outro. Ou, por exemplo, você está na casa do teu pai, entendeu? Você já é maior de idade. Maior de idade. Aí chega pro teu pai, você chega pro teu pai e fala assim: pai, pô, posso trazer uns amigos aqui e fazer um churrasco ali na varanda? E tomar um banho de piscina? Aí teu pai: não vai fazer churrasco, não vai tomar banho de piscina porque eu não quero que suje a varanda, por exemplo. Você vai xingar teu pai? Você vai ofender teu pai? Mandar ele tomar naquele lugar? Você não vai fazer isso. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada hierarquia e respeito. E eu falei lá no Twitter, no meu post do Twitter, que eu falei que se ele faz isso com o Arteta, ele nunca mais veste a camisa do Arsenal. E é verdade. O Arteta tirou o Aubameyang, que era o capitão do time. Tirou de um clássico contra o Tottenham. O nosso capitão, Aubameyang na época, o nosso artilheiro, o Arteta tirou
do clássico. E falo mais, o Arteta podia ter corrido um risco gigantesco ali da torcida aí contra ele. Imagina se o Arteta perde aquele jogo. Mas mesmo assim, o Arteta manteve o que ele falou e tirou o Aubameyang. A mesma coisa com o Zinchenko. O Zinchenko a gente ainda não sabe o que aconteceu. Muitas pessoas falam que é a questão lá dele ter ido no vestiário do time X. E aí, aqui, eu falo a mesma coisa do Zinchenko. Por exemplo, ele publicou um livro dizendo que o problema dele com o Arsenal é pessoal, do Arteta com ele. Claro que ele não citou o nome do Arteta, mas ele falou que é pessoal. Então, se é pessoal, é problema do Arteta com ele. Deixa para publicar o livro quando tu se aposentar, cara. Você jogando ainda, você solta um negócio desse, você não tá querendo voltar a jogar. Pelo menos não com esse técnico. Então, se algumas pessoas me entenderam mal sobre a questão do Rodrigo, eu queria deixar aqui a minha opinião. Eu não contrataria o Rodrigo justamente por causa dessa atitude dele. Imagina. Ó, e outra coisa importante. O Rodrigo entrou de titular, entrou na posição dele, que a desculpa era sempre, ele joga fora de posição. Que é outra coisa que com o Arteta não existe isso. Não existe, tipo, tudo bem, o cara tem uma habilidade melhor de jogar ali pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, tal, de zagueiro. Mas com o Arteta, se o cara precisar jogar de lateral, ele tem que jogar de lateral. Se ele precisar jogar de zagueiro, tem que jogar de zagueiro. Gente, o Partey jogou de lateral. O Merino jogou de centroavante. O Saka já jogou de lateral esquerdo. O Lewis Kelly tá jogando de lateral esquerdo. O Calafiori jogou de defensor, jogou de lateral esquerdo. O Timber já jogou de defensor, já jogou de lateral direito. Que isso? Então, o cara não pode mudar a posição dele? Entendeu? Não pode. Então, é um ponto importante. E aí eu só queria esclarecer aqui o meu ponto de vista em relação ao Rodrigo. Como eu já falei, não é questão técnica. É questão de atitudes. E essas atitudes do Rodrigo, eu não concordo. Ah, Barão, ele pode vir para o Arsenal e mudar. Pode, claro. O Arteta não conversou com o Xhaka? E ele mudou? Pode. Pode mudar. Mas hoje, o que o Rodrigo passa como jogador não me agrada. Não me agrada. Por exemplo, hoje mesmo saiu a notícia dizendo que ele pediu para os empresários dele, que inclusive um dos empresários dele, um dos agentes dele é o Kia. Um dos agentes dele é o Kia. Para negociar ele. Porém, é uma notícia do The Athletic, porém, ele não está convencido de sair do Real Madrid. Ele não quer sair do Real Madrid. Mas com essas atitudes, o cara não vai querer ir lá. Entendeu? O cara não vai querer ir lá. Imagina se ele faz uma atitude dessa com por exemplo, com... Eu falei do Arteta, mas vamos falar com Guardiola, com Luiz Henrique. Quem garante que ele não fez com o Ancelotti? O Ancelotti não convocou ele hoje para a seleção. E eu já falei, para mim o Rodrigo não vai para a Copa. O Ancelotti tem um problema sério com o Rodrigo. Claro que essas coisas, quando o cara é mais maduro, entendeu? Como o Ancelotti, ele não vai ficar expondo essas coisas. O Xabi Alonso ainda foi legal com o Rodrigo, porque ele elogiou o Rodrigo na coletiva depois. Falou que ele gosta do Rodrigo, entendeu? Por isso que ele escalou o Rodrigo de titular, entendeu? Aí o cara vai e senta no banco e xinga o cara? Que foi substituído, jogou 66 minutos, pô. Jogou pra caramba, teve a oportunidade de fazer muita coisa. Eu sou totalmente contra esse tipo de atitude. Entendeu? Eu sou totalmente contra. Então, hoje,
é por causa dessas atitudes, só repetindo, para a gente terminar o vídeo, é por causa dessas atitudes que eu não quero o Rodrigo no Arsenal. Mas como eu falei, ele pode chegar no Arsenal, conversar com o Arteta mudar a opinião dele, entendeu? Mas tu acha que o Arteta é bobo? O Arteta não vai esperar o cara chegar para conversar com ele. O Arteta vai ligar para ele antes. E vai procurar saber o que ele quer da vida dele. Aí quer ver um contraponto? Olha o Eze chegando. Olha o Eze chegando. Olha a postura do cara. Olha a postura. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Pode ser que o Eze vire reserva? Vire. Será que ele vai dar ataque? Não acredito. Martinelli, no final de semana, de titular virou terceira opção. E aí? Será que ele vai ter essa atitude do Rodrigo? Entendeu? Não pode, isso não pode acontecer. De maneira alguma. Aí as pessoas falam, mas todo mundo chega dentro de campo. Olha só, uma coisa é você estar ali num jogo, num clássico, sei lá, no Real Madrid, Barcelona, jogo pegado e tal, e ali os jogadores entre eles trocarem farpa. Aí, ali, não tem um caso de hierarquia. Ali tá todo mundo no mesmo patamar. Todos os 22 são jogadores de futebol. Todos os 22. Entenderam? Então, é isso. A minha opinião sobre o Rodrigo é essa. É sobre atitudes. Não é sobre técnica. É só isso. Beleza? Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Poucas notícias, mas deu para conversar um pouco aqui com vocês. Então, dá o like no canal aí para a gente ir rumo ao 1000, tá? Siga a gente nas redes sociais, Arsenal Brazuca. E amanhã vamos ver se tem mais notícias para trazer para vocês. Lembrando, essa é a última semana de janela. Na verdade, última semana, mas tem segunda-feira, né? Segunda-feira aí é o deadline. Então, vai ou racha. Entendeu? Então vamos ficar acompanhando aí, que essa semana aí deve acelerar muita coisa em relação ao Arsenal. Beleza? Então, pessoal, obrigado. Boa segunda. Até amanhã e fui!